Então, para você atingir os 847 pontos, eu te digo, o jogo é de 7 erros, tá? Lembra daquele jogo de 7 erros que você tem que comparar duas figuras? Aqui no caso é o seguinte, eu tenho que seguir a ordem. Primeiro eu vejo a origem do gráfico. Depois, antes de ver a origem, primeiro eu vejo do que o gráfico está falando, se ele tiver, né? Ele tem um texto lá em cima. Quantidade de água armazenada, volume nitro, beleza. Já tenho ideia do que o gráfico está falando. Depois, Marlos Menezes por aqui. E mais uma vez hoje vou falar sobre o quê? Interpretação para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria. Só que hoje eu vou falar de um detalhe importante da interpretação. Vou falar da interpretação especificamente de gráficos. Você já sabe que eu tenho um método para você interpretar as questões rumo aos 847 pontos em matemática no Enem. Esse é um método de 4 passos. Primeiro passo, ir direto lá para o comando da questão. E com o comando da questão em mente, eu dou uma olhadinha nas alternativas e termino o primeiro passo. O segundo passo é eu associar o comando da questão, que é o que a questão está me pedindo, a algum elemento que a questão, um dado que a questão já tenha separado para mim e esteja de fácil visualização. Como assim? Uma tabela, um gráfico, uma figura, uma fórmula. Qualquer um desses elementos que seja de visualização fácil, eu já dou uma olhada nele e tento associar ao comando da questão. Algumas questões eu até consigo matar só fazendo isso. Terceiro passo. O terceiro passo é a tradução. O que eu chamo de tradução? É você pegar todo o enunciado, começar a ler ele com calma e transformar tudo aquilo que está em português, todas aquelas palavras, em uma equação, no caso, seja ela uma equação matemática, né? Pode ser uma equação ou uma inequação. E o último passo, nada mais é do que você resolver essa equação. E aí você termina, mata a questão e já está se aproximando dos 847 pontos em matemática. Só que olha só, quando você vai interpretar o gráfico, um gráfico propriamente dito, você tem que prestar atenção em alguns detalhes do gráfico. Para quê? Para que você não escorregue, para que você não erre. Então vamos lá, que detalhes são esses que você tem que olhar no gráfico antes de começar a rachar a questão para você resolver e assim não escorregar. Então vamos lá. Primeiro ponto que você olha no gráfico, eu costumo olhar no gráfico, é a origem. Por que a origem? Porque a origem desse gráfico, que é o encontro dos eixos coordenados, não necessariamente, dos eixos ordenados, desculpe, não necessariamente essa origem começa no 0,0. Pode ser que esse gráfico já esteja deslocado. Então, você tem que prestar atenção. Essa é a primeira coisa que você olha, tá? A segunda coisa que você olha é o quê? São os eixos. Eu tenho que olhar para os eixos e saber quais são as grandezas que esses eixos estão medindo, estão colocando ali, tá? Então, eu tenho o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, né? E tem o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas. Então, eu tenho que olhar cada um desses eixos. Terceiro ponto que eu tenho que olhar é as unidades de cada um desses eixos. Tem que tomar cuidado com as unidades, porque volta e meia o Enem dá uma misturadinha nas unidades de grandeza. Unidade a unidade de medida é como eu vou medir aquela determinada grandeza. Por exemplo, se eu estou falando de temperatura, essa temperatura ela pode aparecer em grau Celsius, ela pode aparecer em Fahrenheit, em grau Fahrenheit, pode aparecer em Kelvin. Então tem que dar uma olhada nisso, tá? Se for uma medida de comprimento, essa medida de comprimento, se a grandeza for o comprimento, essa medida, ela pode estar aparecendo em metros, em quilômetros, por aí vai. E depois de eu ter olhado essas unidades de medida, né? O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o outro lado do gráfico e também para cima e para baixo. Por quê? Pode ser que o gráfico tenha mais de um eixo. Se o gráfico tiver 2 eixos verticais, eu tenho que olhar, porque pode se tratar de gráficos, se eu tiver gráficos sobrepostos, né, onde eu coloco mais de um gráfico representado ali no mesmo plano cartesiano, então eu tenho que olhar os 2 eixos para ver do que se trata. Então, muita atenção a esses detalhes. E eu também tenho que olhar do que o gráfico está falando. Se eu já estou olhando o gráfico como um todo, eu vejo o título do gráfico, eu vejo... porque só pelo título do gráfico eu sei que o gráfico vai me dizer, né? Eu já posso associar mais rapidamente isso ao comando da questão, tá bom?
Essas são as características, falei rapidamente aqui, só que eu vou exemplificar todas elas. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as questões, quero que você me acompanhe para a gente se aproximar assim dos 847 pontos em matemática. Deixa eu te falar, as questões de gráfico, geralmente, a maior parte das questões de gráfico são questões que já te trazem uma facilidade. Por quê? Porque os gráficos nada mais são do que uma disposição de dados e já estão ali organizados para você. Tá? E esses dados eles podem ser visualmente identificados devido ao gráfico. Então, olha só, as questões de gráfico, as mais fáceis, você tem que acertar para você se aproximar. São as questões que vão te garantir muita pontuação para você atingir os 847. Existem algumas questões de gráfico que não são assim, elas são um pouco mais complexas. Aí, é lógico que se você acertar, você vai aumentar a sua pontuação, mas não vai aumentar tanto como as questões mais fáceis de gráficos, tá bom? Agora, vamos lá, vamos partir para as questões. A primeira questão que eu separei aqui, questãozinha número 142 de 2019. De qualquer forma, sendo uma questão de gráfico ou não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir direto para o comando da questão e é o que a gente vai fazer. O que me diz lá o comando da questão? O que a questão está me pedindo? Olha lá. A sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado. Então, a sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é... E aí ele me deu um monte de sequências aqui, né? Nas 5 alternativas que eu tenho aqui para fazer. Vamos lá. Além do gráfico, ele me deu uma figura dos cômodos aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeira coisa que eu olho é o título do gráfico. Nem tem título, né? Então, eu vou direto para a origem. A origem está no 0, 0? Tá. Tranquilo. Já me ajudou. O eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. Vamos lá. Está energia. Energia em watt vezes minuto. Tá? Energia dada em watt vezes minuto. E nos eixos das abscissas, no eixo horizontal, eu tenho tempo em minutos. Tá? E no gráfico aqui, ele me deu uma série de valores. Por que sempre 2 números em cada ponto? Esse 1 provavelmente é o tempo em minutos e esse 20 deve ser a energia. Né? É assim que eu represento um ponto no plano cartesiano. A não ser que a questão me diga o contrário. Mas, em princípio, esse 2 aqui deve ser 2 minutos. Está coincidindo aqui com 2. Esse 35 deve ser energia em watt vezes minuto. E assim sucessivamente. Além disso, ele me deu a figura dos cômodos, né? Dos cômodos. Ó, sala, 20 watts. Quarto, 13 watts. Né? Banho, 2 watts. Suíte, 15 watts. Banhos, 5 watts. E cozinha, 10 watts. Cada um dessas partes aqui da casa representada por um número. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, são 6 cômodos, tá? Beleza. Com tudo isso que a gente viu agora, a gente já deu ferramentas para o nosso cérebro começar a trabalhar. Automaticamente, nosso cérebro, nível inconsciente, já está trabalhando para eu conseguir resolver essa equação e resolver essa questão, e encontrar a sequência pedida. Beleza. Agora, com calma, o que a gente vai fazer? Vamos direto ler o enunciado, esse é o terceiro passo. Vou ler o enunciado e tentar traduzir esse enunciado do português para a matemática de uma maneira lógica. Às vezes eu nem preciso chegar a uma equação, só preciso transformar isso em algo lógico, em algo que eu consiga entender matematicamente, tá? Beleza, então vamos lá. Nos 6 cômodos de uma casa, então são 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Beleza. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos, ou seja, quando a pessoa entra, acende automaticamente. Quando ela sai, desliga automaticamente. Tá? É isso que a questão está propondo. Vamos continuar. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. Então, olha só. Ele ficou exatamente 1 minuto em cada um desses cômodos. Atenção, eu estou circulando os números, repare. Por quê? Para os números saltarem aos meus olhos. Isso facilita a organização dos dados, tá? Então, vamos lá.
O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt vezes minuto. Atenção para as unidades. Em função do tempo t em minuto. Então, o consumo acumulado de energia. Atenção para esse acumulado aqui, ó. O que é o consumo acumulado? Consumo acumulado é o seguinte, não é o que eu consumi naquele minuto, é o que eu consumi naquele minuto, mais todo o restante, tudo o que eu consumi anterior. Isso que é consumo acumulado, né? A energia vai se acumulando, por isso que esse gráfico está crescente aqui, ó, né? A cada ponto desse, a cada minuto, ele conta para trás o que já passou, o que já acumulou e soma para eu calcular o novo valor, tá bom? Então, beleza. Das lâmpadas, o consumo em minuto das lâmpadas LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. E aí ele pergunta, né, a sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é... Beleza, então olha só, vamos lá. Primeira coisa, se ele ficou um minuto em cada cômodo, no primeiro minuto, vamos lá, ele partiu do zero, ficou 1 minuto e aí teve o consumo acumulado daquele minuto que ele ficou, certo? Beleza. E ele consumiu quanto, então, no primeiro cômodo? 20 watts. Ele consumiu 20 watts naquele cômodo, tá? Então, olha só, olhando os cômodos aqui, o único que tem 20 watts é a sala. Então, a sequência, ela vai ter que começar justamente com a sala. Então, eu boto 1. É o primeiro da sequência, a sala. E aí, eu circulo aqui, na verdade, ó, só para dizer que já foi. A sala já foi. Aí, beleza. Do 1 para o 2, ó, do 1 para o 2, teve um acréscimo de quanto? Ó, de 1 era 20, passou para 35. Quanto subiu? Subiram 15 aqui, né? 15. Quem é que tem 15 watts aqui? O único que tem 15 watts é a suíte. E a suíte é que número aqui? A suíte é o 4, ó. A suíte é o cômodo número 4. Então, do 1, ele passou para o 4. Eu circulo a suíte ali só para dizer que já foi. Vamos lá. Agora aqui, ó. De 35 para 40 foram 5 watts, não é isso? 35 para 40 mais 5 watts. Beleza. 35 para 40, 5 watts. Eu procuro quem tem 5 watts aqui. Foi o banho. O banho foi 5 watts aqui, ó, que é o número 5. Eu circulo e coloco lá. 5. Beleza? Ótimo. Beleza, eu estou aqui no 40, que é o 3. Ó. Do 40 para o 55 é 15. 15 watts, é isso? De 40 para 55 é 15 watts. 15 watts também. Então, eu tenho que procurar outro de 15 watts. Será que tem? Ó, de 40 para 55, de 40 para 50 são 10, de 40 para 55 são 15. Então, o que ele fez? Para ele ter consumido 15, então ele teve que voltar para a suíte, que é 15 de novo. Então, olha só, a sequência foi mais longa, né? Então, ele teve que voltar para o 4. Ele voltou para o 4. Então, não adiantaria nem eu circular aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Do 4, do 55, ele foi para 75. De 55 para 75. Então, vamos lá. 55 para 75 são 20 watts. 20 watts. Quem é que tem 20 watts aqui? Quem é que tem 20 watts? A sala. Então, ele voltou para a sala da suíte, ó. Ele veio para a sala, tá certo. Então, daqui do 4, ele veio para o 1. Veio para o 1. Beleza. Depois, desse 5 aqui, do 5 para o 6, de 75 para 85, 10 watts. Então, da sala, ele teve 10 watts de consumo. Ele foi para a cozinha, ó, que é o que tem 10 watts lá. Então, aqui, ó, a cozinha é o 6, como do número 6. Vou circular a cozinha aqui, ó, só para desencargo de consciência, né? Nem precisaria, porque ele está repetindo os cômodos. Então, aqui seria 6. Tá?
Do 6 para o 7, de 85 para 105, vamos lá, passaram 20 watts de novo, não é isso? 20 watts. Então, da cozinha, ele voltou para a sala. Então, vamos lá. Na sequência, ele voltou para a sala. E depois do 7 para o 8, de 105, ele foi para 120. Aqui se passaram 15 watts. Então, 15 watts, daqui ele foi de novo para a suíte. Então, ele foi para o 4. Cômodo número 4. Então, é essa aqui a sequência. Vamos lá procurar. Ó. 1, 4 e 5. Quem é que tem 1, 4 e 5? Pode ser a letra A, letra C e a letra E não pode mais. Então, a gente está entre a A e a C. Ó, 1, 4, 5, 4 e 1. 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1 e 4. Olha aqui, ó. É a letra A. Resposta, letra A de água. Certo? Que é o que representa essa minha sequência aqui. Beleza? Alguma dúvida? Então, a sacada dessa questão é dizer, primeiro, que em 1 minuto, ele demorou 1 minuto em cada cômodo e essa energia era acumulada. Então, o que acontece? Eu tenho que ver, sempre olhar o anterior, né? Então, aqui, eu não coloquei, mas essa primeira parte aqui foi 20 watts que ele consumiu, né? Aqui foi 20 watts. Então, estava em 0, foi para 20. Depois 20 somado mais 15, 35. 35 mais 5, 40. 40 mais 15, 55. E assim sucessivamente. Com isso, com gasto energético em cada uma dos cômodos, eu consegui ver quais foram os cômodos por quais cômodos ele estava se deslocando. Beleza, essa foi a primeira questão, mas eu queria mostrar essa questão considerada uma questão fácil, tá? Dava para fazer facilmente na prova. Isso garantiria para você muitos pontos, para você que quer conseguir os 847 pontos em matemática. Mas tem um detalhe, é muito importante, eu estou frisando aqui o gráfico, a gente interpretar o gráfico, tá? Então, as palavras que são utilizadas são muito importantes. Ele me falou consumo acumulado de energia. Então, isso é o que o gráfico estava trazendo. Eu tenho que entender que esse acumulado era a soma, para eu chegar a um determinado valor, eu tenho que somar os anteriores. Beleza. Primeira questãozinha feita. Vamos agora para a próxima questãozinha. Questão número 147 de 2019. 147 de 2019. Vamos lá. Como já é de praxe, direto para o comando da questão para a gente começar a interpretar. Tá? Esse é o método de interpretação para você atingir os 847. Primeiro passo é ir direto para o comando da questão. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de calorias por minuto? Beleza, primeiro passo, eu olho as alternativas aqui, todas as alternativas em números romanos, né? Algarismos romanos, de 1 a 5. São 5 possibilidades. E agora eu associo isso ao gráfico que é me dado lá. Primeira coisa que eu olho é a origem desse gráfico. E quando eu olho a origem, olha aqui, ó, ela começa em 0, 0? Não começa em 0, 0. Não começa. Ela começa em 5 calorias já de cara, né? E ela parte do zero em quilocaloria. Em quilocaloria ela parte do zero. Como é que eu sei, ó? Porque está indo de 20 em 20, ó. 20, 40, 60, então aqui começa do zero. Só que o tempo em minutos está começando dos 5 minutos. Então cuidado, tá? Esse é um exemplo que você já poderia ter caído numa pegadinha se a questão quisesse explorar isso. Primeiro ponto. Talvez não seja necessário, né? Talvez não explore tanto, mas vamos lá. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto importante é o seguinte, eu tenho que olhar agora os eixos para saber do que se trata, quais são as grandezas que estão sendo medidas. No eixo vertical, está em quilocaloria aqui, ó, o eixo vertical. Então isso aqui é uma medida de energia, né? Quilocaloria, que aliás é o que a questão está me pedindo. Não, na verdade ela está me pedindo quilocaloria por minuto. E aqui no eixo horizontal tem o tempo em minuto, ou seja, o que a questão está me pedindo é a relação entre os dois, é a razão. Eu tenho que pegar a quilocaloria e dividir pelo tempo, tá? E aqui estão as 5 possibilidades, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Agora que a gente deu uma olhada geral no gráfico, dava para a gente já matar direto, né? Sem precisar ler o resto da questão. Por quê?
Na primeira, quanto que vai ser o consumo de calorias por minuto? Eu vou ter 20 calorias a cada 10 minutos. 20 calorias por 10 minutos. Né? Mas, de qualquer forma, vamos lá. Vamos ler todo o enunciado agora para a gente ir para o terceiro passo para a gente interpretar a questão. O terceiro passo é você traduzir, pegar todo aquele português e pensar logicamente com ele. Então vamos lá. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria, beleza, porque é justamente isso que a gente está querendo, né? Quilocalorias por minuto, como diz aqui, gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto, tá? E aí ele quer saber o maior consumo de calorias por minuto. Então vamos lá. Vamos contar? Vamos começar com a 1, atividade 1. Como é que eu faço para saber calorias de atividade 1? Atividade 1, ela vai ser o seguinte, ó. Ela vai ser, como ele quer quilocalorias por minuto, é 20 sobre 10. 20 sobre 10. Vamos para o 2. Qual é o consumo do 2? O 2 é 100 sobre 15. 100 sobre 15. O 3. O 3 nada mais é do que 120 sobre 20. 120 sobre 20. O 4. O 4 vai ser 100 sobre 25. 100 sobre 25. E o 5? O 5 vai ser 80 sobre 30. 80 sobre 30. E ele quer saber quem teve o maior consumo em calorias por minuto. Então vamos lá. Como é que eu comparo frações? Eu consigo comparar frações se eu tiver todas elas no mesmo com o mesmo denominador, né? Ou todas elas com o mesmo numerador, ou então se todas elas estiverem se eu representar essas frações em um número decimal. Então vamos lá, vamos representar tudo em número decimal aqui, ó. Aqui, ó, 2 dividido por 1, o número 1 foi 2 quilocalorias por minuto. O 2 deu 100 por 15, né? 100 por 15, o que eu posso fazer? Eu posso dividir em cima e embaixo, simplificando, em cima e embaixo por 5. Posso dividir em cima e embaixo por 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? 100 dividido por 5 é igual a 20. E 15 dividido por 5 é 3. Então, olha só. Vamos lá. 20 dividido por 3, se fosse 21 dividido por 3, dá 7. 20 dividido por 3 dá 6, alguma coisa. 6,9 talvez. Vamos lá. Vou botar aqui 6,9 aproximadamente, tá? Quilocaloria por minuto. Se você não se sentir confortável com essa conta que eu fiz aqui de cabeça, você também poderia pegar o rascunho lá, ó, e fazer 20 dividido a 3. Ó. 3 vezes 6, 18. Para chegar a 20, falta um 2. Eu boto um 0 e uma vírgula. 3 vezes 6, 18, né? Para chegar a 22. Boto um 0 e continuo. Então, deu 6,6. Tudo bem, 6,66, que é mais aproximado ainda, 6,7. Sem problema nenhum. 6,9 também estava dentro, mas vamos lá. 6,7 aproximadamente. Beleza. 120, agora eu tenho aqui 120 dividido por 2. Posso cortar o 0 com 0 aqui, fica 12 dividido por 2, que vai dar 6 quilocaloria por minuto. 100 dividido por 25. 4 vezes 25 dá 100, né? 4 vezes 25 dá 100. Então, isso aqui vai dar exatamente igual a 4 quilocaloria por minuto. E aqui, por último, 8 dividido por 3. 8 dividido por 3, ó.
Como é que eu transformo? Isso aqui vai dar uma dízima periódica. Eu posso multiplicar, assim como poderia ter feito ali também. Mas eu posso multiplicar... Não, posso fazer. Vamos fazer aqui também para a gente encontrar o número certinho aqui, né? 8 dividido para 3. 3 vezes 2, 6. Para 8, faltam 2. Bota um 0, uma vírgula. 3 vezes 6, 18. Para 22, bota um 0, continua. 3 vezes 6, 18. Para 22, deu dízimo, então deu 2,7 aproximadamente, né? Também. Isso aqui é aproximadamente igual a 2,7 quilocaloria por minuto. Qual deles teve o maior consumo de quilocalorias por minuto? Quem teve o maior consumo de quilocalorias por minuto foi a atividade número 2, né? Atividade 2. Tá? Atividade 2, ela me garantiu 6,7 quilocalorias por minuto. Então, eu vou lá e marco letra B de bola. Letra B de bola. Certo? Bom, agora vamos para essa questão aqui, questão número 173 de 2017. Lembrando que para você atingir os 847 pontos em matemática, interpretar gráficos é essencial. Agora só, esse gráfico aqui é um pouquinho mais complexo, né, do que os demais que a gente já fez. Então vamos tentar entender ele. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é ir direto para o comando da questão, como já é de praxe, né? Então vamos lá, vamos para o comando. O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Então ele quer saber o número de horas em que os reservatórios contêm a mesma quantidade de água Beleza, e as alternativas 1, 2, 4, 5 e 6. Lembrando que todas essas alternativas estão em horas, certo? Beleza. Primeiro passo já foi dado. Agora, o que eu faço agora? Eu associo o primeiro passo do método de interpretação, para você que quer atingir os 847, já foi dado, que foi ler o comando da questão. Segundo passo, eu vou direto para o que está visível para mim. Quem é? O que está visível para mim é o gráfico. Então, eu vou direto para o gráfico e vou interpretar esse gráfico. Vamos lá. O que me diz? Esse gráfico está me falando do quê? Olha lá, o título dele, ó, quantidade de água armazenada. O volume em litro. É o volume de água armazenada que está me dado em litro, tá? Beleza. E o gráfico é sobre isso. E aqui eu tenho o eixo vertical, desculpa. O eixo vertical está me dando o reservatório A. Isso aqui, todas essas medidas aqui estão em litros, ó. Começando em 10 mil litros e indo até 180 mil litros, tá? Antes disso, o que eu deveria ter visto? Eu deveria ter visto a origem desse gráfico. Ela começa em 0, 0? Sim, começa em 0, 0. O gráfico começa em 0, 0. Eu olhando esse gráfico aqui, eu posso ver que existem dois gráficos sobrepostos. Ó. Reservatório A, é o com bolinha, e o reservatório B, que é com triângulo, certo? Então, tenho dois gráficos aí sobrepostos. Então, eu olho para o lado direito. Aqui é o reservatório A. E do outro lado, eu tenho o reservatório B. E eu posso ver, inclusive, que, apesar do reservatório B também estar sendo medido em volume em litro, né? Que é a quantidade de água armazenada, eu posso ver também aqui o seguinte, que não está casado. Ó. O 10 mil do reservatório A, quando eu vejo lá, corresponde a 5 mil do reservatório B. Ó, 40 mil do reservatório A, quando eu jogo lá para o outro lado, é 20 mil. Então, muito cuidado. Quando eu quiser olhar o reservatório A, eu só posso ir para o lado esquerdo. Quando eu quiser ver algum dado do reservatório V, a capacidade do reservatório V, a quantidade de água armazenada nele, eu olho para o lado direito do gráfico. Tudo bem? E aqui no eixo horizontal, eu tenho o tempo em hora, começando do 0 e aqui até 20 horas, certo? Então, agora que eu analisei, que eu vi todos esses detalhes do gráfico, é um gráfico com dois eixos verticais aqui, porque são dois gráficos, na verdade, tem dois gráficos sobrepostos aqui, eu vou agora para o comando, para o enunciado, é o terceiro passo do método para interpretar e atingir os 847 pontos, que é a tradução. É você pegar tudo que está no enunciado e traduzir para uma linguagem matemática. Então, vamos lá. Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. Atenção às unidades. Né? Isso a gente já tinha visto, que está casando com o gráfico, está batendo com o gráfico 20 horas. Tá?
A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura, beleza? E ele quer o número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Então, beleza, olha só. Eu já percebi que a quantidade de água, a escala utilizada para o reservatório A é diferente da escala utilizada para o reservatório B em quantidade. Enquanto o A está em 10, o B está em 5. Né? Quando o A está em 20, o B está em 10. E assim sucessivamente. Ó. Quando o A atinge a sua capacidade de 180 mil litros, o B está atingindo metade, 90 mil litros. Então, quando é que os dois têm a mesma... por quanto tempo os dois mantêm a mesma quantidade de água armazenada? Vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui os dois gráficos vão correndo juntos. Se os gráficos estão correndo juntos, é óbvio que eles não têm a mesma quantidade de água. Por quê? Porque as escalas são diferentes. Tem que ficar ligado nisso. Agora, olha só. Nesse caso aqui, ó, nessa parte aqui, o reservatório B, que é esse daqui, se manteve constante. Ó. O reservatório B é o que tem esse triângulo. O reservatório B se manteve constante em 30 mil. E o reservatório A, que é o que tem a bolinha, ele se manteve constante em 30 mil também. Ó. Ó, então, nessa faixa aqui, que eu vou marcar de verde, os dois se mantiveram em 30 mil. Aqui e aqui. Só que durante quanto tempo os dois se mantiveram em 30 mil? Durante apenas 1 hora, de 8 às 9, certo? Existe algum outro ponto onde os dois se mantêm, têm a mesma quantidade, a mesma capacidade, a mesma quantidade de água armazenada? Não tem nenhum outro ponto. Porque olha aqui, ó, eu tenho uma outra parte aqui onde o reservatório B se mantém constante, ó, em 75 mil. Olha o reservatório B, é o que tem um triângulo. Ele se mantém constante em 75 mil. Só que o reservatório A, ele não está em 75 mil. O reservatório A, os 75 mil dele está aqui embaixo. Ó. Né? Então, nesse momento que foi, no caso, o reservatório B se manteve constante das 16 às 17 horas, 16 às 18 horas, com a mesma quantidade de água, que era 75 mil. Só que o A, ele só teve 75 mil, ó, 75 mil aqui, ó, em torno entre 11 e 12 horas. Olha aqui o A, aqui, ó. O A atingiu, na verdade, 75 mil às 12 horas. Então, tá errado. Então, o único horário onde os dois mantêm a mesma quantidade de água é de 8 às 9 horas. De 8 às 9 horas. Então, como ele me pede o tempo, o número de horas que eles mantêm a mesma quantidade, a resposta é letra A de água. Tá? Questãozinha que não é tão complexa, mas você tem que ter muita atenção. Por quê? Porque o gráfico ele é mais complexo do que os gráficos mais simples que a gente observa, tá? Então, para você atingir os 847 pontos, eu te digo, o jogo é de 7 erros, tá? Lembra daquele jogo de 7 erros que você tem que comparar duas figuras? Aqui no caso é o seguinte, eu tenho que seguir a ordem. Primeiro eu vejo a origem do gráfico. Depois, antes de ver a origem, primeiro eu vejo do que o gráfico está falando, se ele tiver, né? Ele tem um texto lá em cima, quantidade de água armazenada, volume nitro, beleza. Já tenho ideia do que o gráfico está falando. Depois, eu olho a origem, vejo se ela está começando do 0, 0, ou se ela está deslocada. Depois, eu vejo os eixos, né? Tanto os eixos verticais, se tiver mais de um, quanto os eixos horizontais. Tá? No caso aqui foi o volume, a grandeza era o volume do vertical e o tempo na horizontal. E quarto e último, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver as unidades de medida, tá? Para ver se tem alguma pegadinha na questão, para ver se tem alguma coisa que eu possa levar em consideração, que de repente talvez seja necessário eu converter unidades antes de passar para resolver o problema. Beleza? Então essa questãozinha também foi para conta. Beleza para gente. Vamos fazer agora a questão número 150 da prova do Enem de 2019. Todas as provas que eu faço aqui são as provas amarelas. Olha só que interessante. Aqui você vai ver um padrão do Enem. O Enem gosta de sobrepor gráficos. A gente vai ver isso nessa questão. Mas
para a gente começar a resolver, vamos para o método, vamos para o passo a passo. O que a gente tem que fazer? Ir direto para o comando da questão. Então, vamos lá. Ele está me falando aqui, ó, em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Tá? Se eu der um passinho acima, eu vejo, ó, dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja, dia 3, alerta vermelho. Foram 3 alertas em 3 dias distintos. Ele quer saber em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente. Tá? E aí eu vejo aqui, ó, letra A, 1, letra B, 12, letra C, no dia 1, no dia 12, letra D, no dia 1, no dia 13, e letra E, nos 3 dias que ele me falou ali, 1, 12 e 13. Visto isso, agora que eu já passei pelo comando da questão, o que eu faço? Eu vou direto para o gráfico que a questão me deu, e a primeira coisa que eu vejo no gráfico é o título. Tem algum título? Não tem. Esse gráfico não tem nenhum título. Beleza. Vou então para a origem do gráfico. A origem começa no 00? Começa no 00. Ó. De 0, pula para 20, de 20, ó, pula para 40. Então, beleza. Né? Vai de 10 em 10, na verdade. Entre 0 e 20 tem o 10 aqui. Ótimo. E o tempo também, ó, de 0 foi para 2, 4. E aqui o tempo tá... Agora que eu já olhei os eixos, desculpe, eu tenho que ver as unidades, né? Aqui a temperatura está em graus Celsius e o tempo está em dia. Só que olha só, eu tenho 2 gráficos aqui sobrepostos, é um gráfico sobre o outro. Exatamente por isso que aparecem 2 eixos verticais, atenção. O eixo da esquerda, ele me mostra a temperatura em graus Celsius. O eixo da direita, umidade relativa do ar em percentual. E aqui os 2 gráficos, ele me deu aqui a legenda, né? O gráfico em linha cheia é a temperatura e o gráfico em linha tracejada ou pontilhada é a umidade relativa do ar. Certo? Beleza. Agora, com tudo isso em mente, o que a gente faz? Vamos para o terceiro passo do método de interpretação, que é o quê? É justamente a tradução. Eu vou traduzir tudo o que está aí do enunciado, né, do português para uma linguagem matemática, não necessariamente uma equação, pode ser uma equação, uma inequação, ou pode ser só uma estruturação lógica, tá? De uma maneira que eu entenda matematicamente. Então vamos lá. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite três tipos de alertas para a população. Primeiro alerta, alerta cinza. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40 graus Celsius. Né? Então, são 2 critérios aqui. O critério da temperatura, que tem que ser inferior a 10 graus Celsius, e a umidade relativa do ar também tem que ser inferior, só que a 40%. Tá? Segundo alerta, alerta laranja. No alerta laranja, deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius, atenção às unidades, e 40 graus Celsius. Todas as unidades estão sendo iguais. Beleza, que também batem com as unidades do gráfico. Ou seja, a temperatura tem que variar entre 35 e 40 graus Celsius. E a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar deve ficar abaixo, ou seja, deve ser inferior a 30%. Tá? Tem uma pegadinha aqui. O que significa eu dizer que um determinado número tem que estar entre 2 valores? Se a questão não me disser nada, então eu sei que o 35 não entra na conta, que ele não me falou 35 e 40 inclusive. Ele não disse que é inclusive, ele falou entre. Então nem o 35 entra, nem o 40 entra. Tudo bem? Beleza. O último alerta. Alerta vermelho. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius. Atenção à temperatura, porque no primeiro alerta a temperatura é inferior a 10. No segundo alerta ela está entre 2 valores. E no alerta vermelho ela tem que ser superior a 40, tá? Já a umidade relativa do ar, ela tem que ser inferior a 25%. Ou seja, nos 3 alertas eu tenho uma unidade
uma umidade relativa do ar que tem que ser inferior a um determinado valor. Beleza. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias, foi apresentado no gráfico. Aqui a gente já deu uma olhadinha no gráfico, né? Mas aqui realmente vai de 0 a 16, mas tanto no 0 quanto no 16 não aparece nada, não tem nenhuma medida aqui. Então, realmente, eu começo no 1 e vai até o 15. Ó. Depois do 14, eu tenho 15. E aí, decorridos os 15 dias da validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. E aqui tem dia 1, alerta cinza, dia 2, alerta cinza, dia 3, alerta vermelho. Dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja e dia 3, alerta vermelho. E a questão está querendo saber quais foram os dias que os avisos foram emitidos corretamente. Então, vamos lá. Vamos primeiro para o dia 1. Vamos organizar o dia 1, tá? Vamos lá. Vamos estruturar o dia 1. Dia 1. No dia 1, eu vou marcar de verde aqui, ó. O dia 1. O dia 1 está aqui, ó. Né? Então, olha aqui, eu vou botar uma linha verde aqui para dizer onde está passando o dia 1. Ficou meio torta essa linha, né? Não, ficou boa. O dia 1 está aqui, ó. Então, vamos lá. Quanto foi no dia 1? Eu tenho dois critérios para avaliar. Um é a temperatura, né? Um é a temperatura e o outro é a umidade relativa do ar. Então, vamos primeiro ver qual foi a temperatura do dia 1. Eu vou chamar ela de T1. T1. Qual foi a temperatura do dia 1? Para eu calcular, para ver a temperatura, ó, é o gráfico, muito cuidado, que está em linha cheia. Então, esse gráfico que está embaixo aqui, ó, no dia 1, tá? E eu tenho que olhar para o lado esquerdo aqui para ver onde ele bate, ó. Então, aqui, ó, aqui é o 0, aqui é o 10, né? Depois 20, 30, 40, 50 e 60. Então, no dia 1, ele bateu entre 0 e 10. Então, aproximadamente 5 graus Celsius. 5, 6 graus Celsius. Vou colocar 5, tá? A temperatura do dia 1 foi 5 graus Celsius, tá? E a umidade relativa do ar do dia 1. Vou chamar de U aqui, tá? A umidade relativa do ar. No dia 1, agora é o gráfico, eu tenho que olhar o gráfico tracejado. Só que eu tenho que ir para o lado direito. Essa questão ela foi legal comigo pelo seguinte, ó. Ela colocou as duas escalas iguais, ó. O 20 está batendo com 20 lá do outro lado, o 40 está batendo com 40. Não precisaria ser, né? Como a gente viu na questão anterior. Só que então o que acontece? Tanto faz eu olhar para um lado quanto para o outro, mas o certo é olhar para o lado direito agora, tá? Porque a umidade relativa do ar está lá. Mas aí, de qualquer forma, olhando para lá, ó, aqui é o 20, aqui é o 30 e aqui é o 40. O que significa que a umidade relativa do ar foi aproximadamente igual a 35%. 35%. Qual foi o alerta dado no dia 1? Alerta cinza. O que tem que acontecer com o alerta cinza? A temperatura tem que ser inferior a 10 graus Celsius. Foi inferior? Foi. Então, marco. Foi 5, que é inferior a 10 graus Celsius. E também a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 40%. Deu 35%. Então, bateu o dia 1, o alerta cinza, confirmado. Esse está certo. Tá? Beleza. Vamos agora, então, para o dia 2. Vamos lá. Dia 2. Vamos achar a temperatura do dia 2, que eu esqueci de botar o 1, né? E a umidade relativa do dia 2. Vamos lá. Primeiro eu vou marcar de verde lá o dia 2, né? O dia 2... Ah, não, dia 2 não, desculpa, é dia 12, ó. Olha a atenção aí, ó. Atenção, Marlos. Dia 12. Dia 12. Dia 12. Então, vamos lá. No dia 12, vou marcar de verde lá o dia 12. Dia 12 está aqui, ó. Olha onde ele vem, ó. Esse é o dia 12. Então, vamos lá. Quanto foi a temperatura do dia 12, ó? A temperatura do dia 12 foi exatamente... Cuidado, não é essa aqui de baixo. Para ver a temperatura, eu tenho que ver o gráfico de linha cheia. Está aqui em cima, ó. A temperatura foi 40. Exatamente 40. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a temperatura do dia 12, 40 graus Celsius. Tá? Beleza. E qual foi a umidade relativa do ar do dia 12? A umidade relativa do dia 12, aqui, ó, tem que olhar agora o gráfico tracejado, pontilhado no dia 12, ó, e olhar para o lado direito agora. Foi quanto? 20%.
20%. Então, eu venho aqui, escrevo 20%. Qual foi o alerta que foi dado no dia 12? Alerta laranja. Alerta laranja. O que deve acontecer no alerta laranja? A temperatura deve variar entre 35 e 40 graus. Opa! Chegou a 40 graus. É entre 35 e 40, o 40 não entra. Significa, então, que nesse critério ele foi reprovado. Não foi. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Aqui deu 20%, então esse critério ele passaria. No entanto, como não passou no primeiro critério, esse dia aqui foi reprovado. Não pode ser esse, tá? Dia 12 está errado, não poderia ser um alerta laranja. Não poderia ser alerta laranja. Beleza, vamos agora para o dia 13, que é o último dia da nossa análise aqui. Dia 13. O que aconteceu no dia 13? Vamos lá. Eu tenho que descobrir a temperatura do dia 13 e tenho também que descobrir a umidade relativa do ar do dia 13. Então, vamos nós. Vamos nós fazer isso. Primeiro, vamos ver onde está o dia 13 lá, né? Vamos marcar de verde, como a gente fez nos outros. O dia 12 está aqui, o dia 13 vem logo entre o 12 e o 14 aqui, ó. Que está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha o dia 13 aqui, ó. Está aqui, o 13. Então, olhando aqui, ó, primeiro para a temperatura do dia 13, lembrando que a temperatura é o gráfico cheio, de linha cheia, né? Então, a temperatura do dia 13 bateu acima do 40, ó, um pouquinho acima do 40. Eu posso colocar aqui 41, só por uma questão de 41, aproximadamente 41 graus Celsius. 41 graus Celsius. Já a umidade relativa do ar do dia 13, a umidade relativa é a linha tracejada, ó, ela ficou um pouquinho abaixo dos 40. Ó. Pode ver que está um pouquinho abaixo aqui, ó, ou 40 ou 39. Vou botar 39 aqui, tá? 39%. Qual foi o alerta que foi disparado no dia 13? Foi o alerta vermelho. Vamos ver o alerta vermelho. A previsão do tempo, a temperatura tem que ser superior a 40. A temperatura foi superior a 40? Foi 41. Então, beleza. Então, verde para aqui para a temperatura. E a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 25%. Só que a umidade relativa do ar estava lá no alto, ó. Ela deu 39%. Não, ela tinha que ser inferior a 25%. Por isso, ela foi reprovada. Então, o dia vermelho o dia 13, alerta vermelho? Errado. Está errado, não foi correto. Então, em quais desses dias, o que a questão está me perguntando? Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Somente no dia 1. Somente no dia... Deixa eu melhorar isso aqui. Somente no dia 1. E a minha resposta é letra A. A de água. A de água. Beleza? E aí? Muito complicado? Tá tranquilo? Ou não? Então, beleza. Pessoal, as questões que eu queria mostrar para vocês foram essas, tá? Vocês puderam perceber que existe um padrão para você resolver essas questões de gráfico. Você pode perceber também que o Enem gosta muito de colocar gráficos sobrepostos, ou seja, dois eixos verticais, né? E além disso também você tem que tomar muita atenção às unidades, sempre atenção a todas as unidades de medida, sempre atenção às escalas utilizadas em cada eixo, tá bom? Atenção à origem, tudo isso para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem. O Enem gosta muito que você trabalhe a sua concentração. Você tem que sempre entrar extremamente concentrado na prova do Enem, para você não cair em nenhum escorregão desse aí, nenhuma pegadinha que o Enem possa colocar para você, tá bom? E assim você vai atingir os 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. Se você ficar vendo teoria, o que vai acontecer? Você vai pegar essas questões de gráfico e você simplesmente não vai conseguir resolver. Meu objetivo aqui, o nosso objetivo aqui é atingir os 847 pontos em matemática no Enem, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, ele pode ser útil também para alguém que você conheça. Se você conhece alguém que esse vídeo poderia ajudar, por favor, compartilhe, tá? E vai ser um prazer eu poder ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Caso você tenha alguma dúvida em alguma dessas questões, por favor, poste nos comentários. Vai ser um prazer poder ajudar da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Continuem
estudando rumo aos 847 pontos em matemática no Enem.